Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, pessoal, bom dia para quem está online, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. E hoje eu trouxe para a gente pensar sobre limitações. E eu, particularmente, gostei muito de pesquisar sobre esse tema, porque é algo tão interessante para nós pensarmos, né? Porque a gente pensa que limitação é só externa, só física, só de conhecimentos, mas as limitações vão bem além disso, inclusive com bases bem fundamentadas nas nossas crenças limitantes. E crença limitante é uma coisa tão complexa, porque elas começam muito cedo, começam lá na nossa infância. E muitas vezes nem lembramos dela por se tratar até de questões inconscientes. Por uma gravidez indesejada, por uma gravidez cheia de problemas. E isso faz com que as nossas mães, né, ou as mães grávidas, expressem sentimentos e até falas, que o feto ele começa a gravar isso. Então, muitas coisas nossas, e por isso a terapia, né, a psicoterapia é importante, porque muitas vezes nós não lembramos de algumas coisas que nos atrapalham. E eu tenho estudado muito sobre isso, principalmente com relação à saúde do trabalhador. E muitas vezes nós vamos encontrar limitações, não necessariamente advindas do meu processo de trabalho. Já tem 4 anos que eu estou nessa gerência, junto com uma equipe, né, de psicólogos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem do trabalho, enfermeiros do trabalho, e a gente vem percebendo que muitas das limitações que as pessoas colocam como sendo do trabalho, quando numas entrevistas, né, na conversa com os trabalhadores, nossos colegas, nós vamos percebendo o quanto tem coisas que a pessoa desconhecia. E o trabalho, na verdade, como nós já somos adultos, mais maduros, mais um processo de envelhecimento físico, é claro que nós vamos sentir mais. Porque não demos a devida importância há algum tempo, né? Geralmente as pessoas começam a manifestar algumas dificuldades atualmente, mas que têm origem há 30, 40 anos, ou talvez mais, né? E muitas vezes nós vamos deparar com frases tipo, eu não consigo, não vai dar certo, já é tarde demais, não tenho idade mais para isso, não acredito que isso vai fazer diferença. E muitas vezes a pessoa começa nesse desânimo, caminhando para um processo depressivo e futuramente numa depressão instalada. Que às vezes começou com um pânico, com um desânimo, um descrédito, e isso vai só agravando. Geralmente as pessoas falam assim, isso vai passar. E eu costumo dizer que vai passar para pior. Essa coisa de que vai passar, então deixa como está, não é a melhor solução,
não é a melhor ação a ser feita, e a gente precisa alertar e olhar para nós e descobrirmos quem somos nós. Então a gente vai falar um pouquinho sobre limitação, como são, o que são e como a gente lida com elas. E vocês vão perceber que sempre nós vamos chegar, ao afunilar o assunto, nós vamos chegar no autoconhecimento. Não tem como nós sabermos como nós estamos se nós não nos conhecemos. Então, tudo que acontece conosco, é melhor que a gente pare, medite sobre essa situação, perceba o que está acontecendo conosco, né? Para a gente entender o que nós precisamos de fazer. E somos nós mesmos que vamos fazer. Não é nossa família, não é o nosso coordenador imediato, não é o meu supervisor da minha tarefa, não são meus filhos, não são meus pais, que a nossa tendência é culpar aqueles que cuidaram da gente. Mas chega um ponto na nossa vida que nós somos responsáveis por ela. Então a famosa frase, né? Eu não sou o que eu sou, mas o que eu fiz, né? Eu não sou aquilo que fizeram comigo, mas aquilo que eu fiz com o que fizeram comigo. Até porque as pessoas muitas vezes agem no sentido da própria limitação. Eles fazem o que deram conta de fazer. Ah, professora, mas aí as pessoas fazem coisa ruim? Sim, é o que elas conhecem. Então, se nós pararmos e começarmos a avaliar, a pensar na nossa sociedade, como é que nós estamos, nós vamos deparar com isso. As crianças que não são amadas, que não são queridas, que não são orientadas, que não são educadas, elas não podem ser um jovem e um adulto diferente. Se não tiver um custo altíssimo de energia envolvida por ele mesmo para ele ser diferente. Mas muita coisa nós aprendemos quando nós somos crianças. Então as limitações, a gente acaba pensando muito em limitação física. Cadeirante, deficiente visual, auditivo, transtornos mentais no sentido de diminuição de compreensão, diminuição do que a gente chama, né, ou chamava de inteligência, e hoje nós sabemos que todos nós somos inteligentes, nós vamos chegar nisso agora mesmo. Eu tenho habilidades diferentes de outros, mas eu não tenho falta de inteligência. Todos nós somos inteligentes, ainda bem. A gente só não sabe lidar com aquilo que nós não aprendemos a fazer, que são habilidades. Tem uma frase do Cortella que eu até respondi no post dele, eu vou copiar essa frase. E eu acho ela muito interessante, né, quando ele fala das nossas limitações e das nossas habilidades. E ele não dirige como eu, tanto quanto eu. E eu assim, fiquei muito feliz com essa colocação dele, né? Ele falou, nossa, me senti contemplada. Porque alguém questionando, né, por que ele não dirigia? Eu falei, mas eu não dirijo mesmo. Mas também não sei botar ovo. Então, nós ficamos muito mais preocupados com aquilo que nós não damos conta de fazer, e eu também não dirijo, e chego aonde eu preciso chegar. De Uber, de táxi, de carona, a pé, eu chego. De ônibus. Nós precisamos olhar para nós e descobrirmos o que nós temos para aprender, se nós queremos aprender, que habilidades que nós temos. Mas nós temos uma cultura de que é colocado num pedestal o que a gente não dá conta de fazer. Eu sou psicóloga, não sou enfermeira. E as enfermeiras são enfermeiras, elas não são médicos, elas não são cirurgião, elas são enfermeiras.
Então, nós precisamos olhar para aquilo que a gente dá conta de fazer e fazer o melhor que a gente consegue, sem preocupar com tanto tempo desgastado e com tanta energia desperdiçada com aquilo que eu não sei fazer. Porque eu não aprendi, não é a minha habilidade, eu não quero aprender, né? Tem horas que eu falo assim, não, gente, tem coisa que eu não quero aprender mais. Eu vou focar naquilo que eu gosto de fazer, que é isso aqui. Refletir sobre os assuntos, orientar as pessoas, conversar com as pessoas sobre diversos assuntos que envolvem emoção, sentimentos, dor emocional. Isso eu amo fazer. Aí eu esqueço que eu não sei dirigir. Eu não quero nem saber. Não é um bem de primeira necessidade que interfere na minha vida e que se eu ficar sem, eu vou morrer. Eu vou desenvolver outras possibilidades, né? E como eu preciso de me deslocar, aí eu penso no que eu preciso de fazer daquilo que eu gosto de fazer para ganhar dinheiro, para poder andar de Uber, de táxi, onde eu preciso ir. E aí eu desenvolvo outras habilidades. Então, esses conceitos de limitações, a gente precisa perceber o que dá para fazer. Por exemplo, uma pessoa com limitação física, não tem um braço, tem um braço atrofiado, não tem os dedos de uma mão, ou tem atrofiados, tem uma paralisia, não desenvolveu. Essa pessoa pode fazer. Ela tem que ficar quietinha, sentada lá no quarto dela, se achando a coitadinha porque não tem um braço. Cadeirante. Olha o quantos de cadeirantes que nós temos, trabalhadores, participantes de jogos, porque eles perceberam outras habilidades. A limitação social. Tem gente que não gosta de falar em muita gente, tem gente que não gosta de estar no meio de uma multidão, e tá tudo certo. Mas enquanto eu não gosto disso, essa é a minha limitação, o que eu faço com o outro lado? Porque de repente eu preciso ser uma pessoa que eu tenho que me concentrar, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou assistir vídeos, eu vou assistir filme, eu vou fazer um trabalho com um grupo menor. E também outra limitação, os vulneráveis social. Principalmente, né, a atenção primária, a atenção básica que lida com esse pessoal, com essa comunidade. São os vulneráveis. Vulneráveis em quê? Em bens materiais, em acesso à saúde, não tem uma renda fixa, mas aí surgem movimentos que vão despertar nessas pessoas o que elas conseguem aprender para fazer. O próprio Gerarte, né, da nossa rede municipal em Goiânia, é um processo onde as pessoas que têm, né, que desenvolveu, que tem uma dificuldade com transtornos mentais, vão construir e produzir alguma coisa. E são perfeitos. Quem não conhece, vá conhecer o Gerarte. Porque é assim que nós vamos desenvolvendo as habilidades que as pessoas têm, para eles não se sentirem os coitadinhos, as vítimas. É claro que nós sabemos que tem gente que faz um segundo ganho, né, um ganho secundário, como dizia Freud, dessa situação. Tem gente que não vai querer desenvolver habilidade nenhuma. Ah, não sei, não dou conta. Não por uma questão emocional, mas por preguiça mental e por acomodação. Vamos encontrar gente assim? Com certeza. Até entre nós, na nossa equipe de trabalho. Então, as limitações, elas passam por um processo da sociedade como um todo. A limitação tecnológica. A tendência hoje é que tudo nós vamos resolver pela tecnologia. Não necessariamente. Compartilhar com vocês
uma experiência que eu tive segunda-feira. Por essa falta de voz, né, clara, por essa rouquidão o tempo todo, já tem um tempo isso, eu fui me consultar com um homeopata. E fazia tempo que eu não via um consultório com aquelas características. Sem computador, sem tablet, tudo muito simples, os seus livros de pesquisas de plantas, né, amarelados, e olha que eu sou observadora, né, eu fiquei numa consulta de 40 minutos. A atenção, a disponibilidade do profissional, né, contando casos, me fazendo perguntas inerentes ao meu comportamento, ao meu jeito de ser. Deu tempo de eu observar tudo naquele consultório. A receita manual, tudo manual. E uma diferença de acolhimento. Eu posso chamar isso de limitação tecnológica? Não. Foi uma escolha daquela pessoa, dentro do seu métier, de continuar atendendo. De ser um profissional que se atualiza pelas plantas, por leitura corporal, né? Então não é uma limitação. É uma escolha que ele fez. E confesso para vocês que com 36 horas de medicação, eu melhorei 70%. Por isso eu consegui gravar a aula hoje. Então a gente precisa observar o que é limitação, o que é escolha e o que eu faço com isso. Tem gente que não tem Pix. Aí o outro fala assim, nossa, você não tem Pix? Como assim? Escolha da pessoa. Eu não preciso entrar em todos os modismos sociais para eu dizer que eu estou bem, que eu estou moderno e que eu estou acompanhando o desenvolvimento. É uma escolha dela não ter Pix. É uma escolha dela de ir ao banco. É uma escolha dela de pegar o dinheiro em espécie. E muitas vezes nós entramos num processo de crítica, de uma avaliação, de julgamento, não de uma avaliação positiva. Então a gente precisa prestar atenção, para que quando alguém faça isso conosco, nós tenhamos argumentação sem raiva, sem agressividade, sem explosão, porque eu me conheço, né? Porque eu não dirijo, mas eu chego onde eu preciso chegar. E a gente precisa validar isso em nós, de uma forma que a gente também valide no outro o seu jeito de ser e de estar. Então, o que são crenças limitantes? São barreiras mentais. Se a gente volta aqui, não é físico, não é social, não é tecnológico. E não é uma limitação mental neurológica. Não é que eu desenvolvi uma síndrome, ou eu nasci com ela, ou eu tive um acidente que diminuiu, né, que restringiu o meu funcionamento mental. Nós estamos falando aqui de processos emocionais, de processos sentimentais que eu fui ouvindo desde criança ou até hoje mesmo. Quando a gente fala para alguém, nossa, você é burra, hein? Primeiro que se a gente parar um pouquinho e pensar no animal burro, né, lá na classificação dos mamíferos, essa é uma classificação. Porque ele tem as suas características de animal. Nós não podemos pegar as características e limitações dele enquanto animal e trazer para uma pessoa. E isso é cultural. Até hoje a gente ainda fala isso para colegas que não trabalham com Excel, colegas que não conseguem entrar num sistema. A gente precisa ir mudando isso para que as nossas novas gerações tenham um olhar amoroso, afetivo, cuidadoso consigo e com o outro.
Porque são pensamentos impositivos que alguém botou na nossa cabeça e a gente acreditou. E a gente vai levando isso ao longo da nossa vida. Desde não conseguir perceber onde eu não me desenvolvi e acredito que eu não sou capaz de desenvolver, seja a habilidade que for. Então, todo o trabalho que nós vamos realizar, toda a tarefa que nós vamos fazer, todos os nossos pensamentos, eles precisam ter uma origem feliz, satisfatória, principalmente para mim. Para que eu reconheça nesse sentimento, nessa emoção, nesse pensamento, algo de bom que eu possa distribuir para alguém, que eu possa levar para alguém. Então, as crenças limitantes, elas vão fazendo com que eu me sinta incapaz. Se a gente volta lá no primeiro slide, eu não consigo, não vai dar certo, não tenho idade mais para isso, já está tarde demais. Quantos exemplos de pessoas que, depois que criou os filhos, que aposentou-se, foi cursar uma faculdade. Ah, mas o que ela vai fazer com isso? Não tem nem idade mais para ser empregado, para ser aproveitado no mercado de trabalho. Olha a crença limitante. O conhecimento que essa pessoa adquiriu estudando, ela pode auxiliar outras pessoas, não necessariamente ganhando dinheiro. Nós vinculamos tudo em ganhar dinheiro, que não sobrou tempo para ser feliz. Que não sobrou tempo para nós pensarmos que, poxa, eu posso aprender a fazer crochê, tricô. Eu tenho uma amiga que ela amou aprender a fazer tricô. Aos 54 anos, ela aposentou recentemente e ela começou a fazer tricô antes de se aposentar. Porque ela falou assim, eu preciso aprender algo que preencha meu tempo. E ela é uma professora de universidade. E hoje ela faz tricô para presentear. Olha, eu posso aprender a fazer horta, cultivar horta. Ah, mas eu vou cultivar horta para vender. Não, tira essa questão do cifrão da vida. Porque a gente precisa de dinheiro, sim, mas isso não pode consumir a nossa essência. Que é outro pensamento impositivo. Nossa, quanto que você ganha? Você ganha só isso? Nossa, mas você mora nesse lugar até hoje. São pensamentos que as pessoas vão colocando para nós, e se a gente não tiver cuidado, nós vamos acreditar que as pessoas estão corretas. E a gente entra num processo de questionamento e de autocrítica tão ruim que a gente deixa de ser produtivo. A maioria dos colegas que eu acompanho enquanto segurança e saúde do trabalhador tem mais crenças limitantes do que adoecimento físico. Porque as crenças limitantes, elas passam a ser uma doença. Porque eu acredito que eu não sou capaz de mais nada. Quando a junta médica, recebe um pedido de aposentadoria por invalidez, e em troca o parecer técnico, o laudo de readequação de função, as pessoas não aceitam. Elas sequer dão conta de pensar fazendo outras tarefas. Como se o processo de aposentadoria fosse liberar essa pessoa do que ela está sentindo. Não vai. É mais um processo de receio, de retorno às equipes de trabalho e ser mal acolhida, de ser olhado o tempo todo
usar uma expressão bem bucólica aqui, né? De rabo de olho pelas pessoas. De saber que alguém está falando, né, cochichando, falando sobre ela, é mais um receio disso do que um adoecimento físico de não dar conta de trabalhar. Então, quando a gente começar esse processo, se olhe, se perceba. É isso mesmo que eu estou sentindo ou alguém está levando eu a sentir isso? Por isso que os primeiros sintomas de não estar bem, eles precisam ser avaliados por um profissional técnico sério, que vai ajudar as pessoas a olhar para elas. Eu estou conversando com uma colega, assistente social, ela me falando, né, da importância que a psicoterapia trouxe para a vida dela. Porque o profissional vai te levar a despertar para algo que você não havia percebido. E no caso dessa colega, era a aceitação das situações que ela não podia mudar. E se tem uma real certeza que a gente tem que assumir, achando ruim ou não, é que nós não controlamos nada externo a nós. Nada. Nem o nosso chefe, nem o nosso prefeito, nem o nosso secretário, nem o nosso supervisor de equipe, nem os nossos filhos. Os nossos filhos nós educamos e orientamos, mas controlá-los jamais. O que eu controlo? A minha percepção sobre mim, para saber se eu estou adoecida ou não, para saber se eu preciso de ajuda ou não, que tipo de ajuda eu preciso e dar um start nesse processo. Porque muitas vezes, por que os livros de autoajuda cresceram nas vendas? Eu não me oponho aos livros de autoajuda. Eles precisam de ser acompanhados por um processo psicoterapêutico, porque não basta somente eu ler, porque tem coisas que eu sozinha, só fazendo uma leitura, e ao fazer a pesquisa, né, sobre esse assunto, eu encontrei inúmeros títulos sobre. Mas o que acontece? Eu posso fazer leituras edificantes, sim. Talvez naquela leitura que eu estou fazendo, eu descubra que eu não dou conta de fazer isso sozinha. E está tudo bem, né? Está tudo certo, porque em algum momento eu vou precisar de alguém para me auxiliar. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos 100% independentes. Nós somos dependentes de alguém. E o que mostraram para nós ao longo da vida é que a gente é independente. Não somos. Nós somos sempre dependentes de alguém. Só que essa dependência, ela não precisa ser adoecedora ou limitante. Ela precisa ser vista como uma parceria que eu preciso para a vida. Muitos de nós desenhamos, né, e estruturamos a nossa personalidade em cima de crenças limitantes. De chegar na vida adulta e começar a desenvolver vícios porque eu não suporto lidar com isso. Então eu vou buscando vícios, porque lá nos vícios eu esqueço que eu sou limitada e que eu sou dependente. E é nesse processo de psicoterapia, nesse processo de autoconhecimento, de autobusca, é que eu percebo quando é que eu preciso de alguém para me ajudar. Então, crenças limitantes, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala com as nossas crianças. Eu faço um trabalho voluntário com crianças e um dia uma criança de 9 anos me falou assim: professora, eu sou depressivo. Eu falei: quem te contou isso?
Eu fico muito triste, eu não gosto que as pessoas falam algumas coisas para mim, eu fico muito pensativo. Naquele momento eu acolhi, conversei com ele e depois eu fui conversar com a mãe, para saber como é a relação em casa. Porque uma criança de 9 anos, quando ela começa a perceber, ela acha que ela é depressiva, não, ela acha não, eu sou depressivo. Vamos entender essa criança, vamos ouvi-la, vamos deixá-la falar. Que é uma coisa muito triste hoje na nossa cultura de correria, principalmente na maioria dos profissionais de saúde, que fazem 2 trabalhos. Pelo estatuto, nós podemos ter até 2 matrículas, mas aí tem um terceiro processo de trabalho que é na rede privada. Então, conheço gente que trabalha em 3 lugares diferentes. Que tempo que sobrou para ele perceber o filho ou neto, porque tem muitos colegas nossos que cuidam dos netos e ainda estão trabalhando. E que hora que sobrou para ele olhar para ele? Qual que é a crença limitante? Eu preciso ganhar dinheiro para oferecer conforto à minha família. De onde e por onde? Por quê e para quê? São perguntas que nós temos que fazer o tempo todo. Porque senão nós vamos adoecer com frequência e quando aposentarmos nós não sabemos o que fazer. Porque nós vamos perdendo alguns benefícios, né? Benefícios não são acumulados na aposentadoria. E eu não me preparei para perder esses benefícios. Por isso que muitos lugares têm programação para aposentadoria. Ensinar as pessoas a se desligarem desse processo de trabalho e do montante financeiro que se tem, para que eu viva uma aposentadoria gozando de alguma saúde mental e física. Mas a maior crença limitante nossa é que se eu não ganhar dinheiro, eu não consigo ter o que eu quero. E o que você quer? Né? O que eu preciso saber? O que eu preciso perguntar para mim? Se isso que eu acho que eu preciso, eu realmente preciso. Até porque nós temos uma cultura capitalista. Eu preciso ganhar para ter, eu preciso ganhar para ter, eu preciso ganhar para ter. Quando é que eu preciso parar para ser? Não, quando eu aposentar. Mas eu vou aposentar tão triste, tão sem conteúdo interno, que eu não sei o que eu vou fazer com esse tempo. Como nós comentamos, né? O período da infância onde acontece muito os pensamentos limitantes. Quando nós falamos assim, esse menino não vai dar para nada mesmo, ele realmente acredita. Por quê? Porque quem disse isso é um adulto no qual ele confia, com quem ele convive. E ele vai acreditar nessa pessoa. Então a gente precisa ter esse cuidado. Quando eu falo para uma pessoa já adulta, né? Não, fulano não vai aprender a fazer isso mais não, já tá velho. Como assim? E se eu falo isso para uma pessoa que tem a minha idade ou menos, eu estou dizendo isso para mim. Você também não vai aprender mais nada, você já está velho. E aí, num processo onde hoje se vive mais tempo, né? Porque quando nós não tínhamos todas as possibilidades de qualidade de vida, qualidade de medicina, qualidade dos cuidados, morria-se aos 40, 35 anos, 45 anos. Hoje se vive tranquilamente até os 85. O que eu vou fazer? Vamos pegar nosso exemplo, né? De aposentadoria compulsória, que é 75 anos. O que eu vou fazer 10 anos?
esperar a morte? Eu não tenho mais nada para fazer. Nem que seja uma roda de amigos para contar caso, contar história. Mas que histórias nós construímos? Só de trabalho. Nós não temos iniciativa de participar de um grupo comunitário. E a gente cansou de mexer com gente. Então vai diminuindo as possibilidades, a oportunidade de ser útil depois que eu me aposento. Porque eu não me preparei para. Então, quando eu vou dizendo isso para as crianças, a criança ela vai desenvolvendo preocupações. E a gente fala assim, mas assim não tem com o que preocupar não? Recebe tudo na mão? Tem sim. Tem e muito. Por quê? Porque o nosso modelo de vida, nosso modelo familiar mudou muito. Mudou bastante. Então, quando eu tenho um filho que eu caso de novo, essa criança tem uma preocupação. Ela tem uma preocupação que ela perdeu a atenção que ela tinha da mãe só para ela e entrou um outro companheiro na vida da mãe. E se a mãe ainda resolve engravidar nessa nova relação, ele vai ter um irmão, um meio-irmão, que ele detesta o padrasto e que tem que viver com esse irmão. Então ele tem preocupação, sim. E o conceito de preocupação não é só em questão de sobrevivência. Eu ocupo os meus pensamentos antes do processo acontecer. Por isso chama preocupação. Eu ocupo previamente os meus sentimentos, os meus processos cerebrais, os meus processos de desenvolvimento de vida. Então não existe essa de que criança não tem preocupação, ela tem sim. Até porque a criança hoje vai muito mais cedo para a escola. Antes nós entrávamos na escola com 7 anos, depois diminuiu para 6. Hoje se entra com 5 na rede pública. Por quê? Porque as creches que iam até 6 anos não têm mais capacidade. Então, diminui o tempo da creche e aumenta, né, o tempo, diminui o tempo de ficar na creche e eu preciso ir para a escola imediatamente. Então, eu estava num mundo pequeno, onde eu conhecia os meus amiguinhos, e de repente eu estou num outro mundo que eu não tive tempo nem amadurecimento neurológico para começar. Imediatamente eu preciso ir para a escola porque eu não tenho quem fica comigo. Então eu preciso ir para a escola. Para estar fechado no lugar que julgamos ser protetor, para eu ter pelo menos uma alimentação, para depois alguém me pegar na escola, ir para a casa do vizinho, para a casa da avó, para a casa do cuidador. E as crianças começam a ser agressivas, não é porque elas são indisciplinadas ou mal educadas. A agressão é um jeito de sobreviver. Chega perto do filhote de um cachorrinho, filhote de gatinho, o que eles fazem? Eles se recuam e escondem. E rosnam, latem, emitem um som agressivo, porque eles querem se proteger. E as nossas crianças estão fazendo isso. E os nossos jovens estão fazendo isso. E nós, adultos, estamos fazendo isso. O nível de agressividade entre nós é muito grande. Porque nós já estamos preocupados com pensamentos que podem vir tornar a realidade. De eu perder um emprego, de eu adoecer, de eu perder um benefício. E aí eu vou ocupando a minha cabeça com esses pensamentos.
E aí vem todo um sentimento, o adoecimento já começou. Sou insuficiente, sou incompetente, porque ouviu em algum momento, você não dá conta disso não, pode deixar que eu faço. Esse pode deixar que eu faço é horrível para quem ouve e péssimo para quem falou. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver falando, pode deixar que eu faço, você está sobrecarregando. E aí, nessa sobrecarga, você também começa a adoecer. E aí vem um outro sentimento de que, como tudo eu tenho que fazer, só eu sei fazer, eu passo a ter um sentimento de não ser reconhecido ou reconhecida. Porque, poxa, eu faço tudo nessa sala, eu faço tudo nesse trabalho, eu faço tudo nessa casa e ninguém enxerga. Mas você não parou para pensar que lá atrás foi você quem disse, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. Ah, não, você não vai fazer direito, pode deixar que eu faço. Nós não fomos educados para ensinar. E hoje nós temos que aprender isso na força. Como diz a galera, né? Na força do ódio. Por quê? Eu preciso aprender a ensinar porque eu não sou perpétua. Uma hora eu vou deixar de fazer. E olha quanto nós somos pretensiosos. Só eu sei fazer. Não. Só eu sei fazer do meu jeito. O outro sabe fazer do jeito dele que vai chegar no mesmo resultado. Mas aí nós incorporamos, nós introjetamos que do meu jeito é o melhor jeito. É o jeito mais legal. Não, necessariamente. E aí, eu me sobrecarrego e não dou a oportunidade ao outro de se desenvolver. E o outro vai entrar num processo, não faz nada direito mesmo. Porque alguém disse que eu não sei fazer. Tem gente que vai pegar isso e vai deitar em berço esplêndido e vai viver na rede. Ele não está nem preocupado em aprender mesmo, porque ele está ganhando o que ele ganha, ele está passando pela vida e está tudo bem. Só que tem gente que não é assim. Tem gente que vai buscar tantas ferramentas para sobreviver que daqui a pouco ele não se reconhece. Quais são essas ferramentas? Ele vai procurar um movimento religioso como se fosse resolver. Não resolve, ajuda, mas não resolve. Ele vai começar a pedir remoção dos locais de trabalho, porque aonde ele for, vai ser ele mesmo. Não é a equipe, não é o lugar. Tem lugares que são mais difíceis, concordo. Mas tem lugares que eu também preciso conquistar. Só que a pessoa que acredita que ela não faz nada direito, que ela é incompetente, que ela não é suficiente para fazer alguma coisa, em nenhum lugar ela vai estar boa para ela. Porque ela é assim. Mas ela não precisa continuar sendo. Ela precisa entender que tem horas que ela pode sim procurar outro jeito para desenvolver habilidades. Olha, eu não sei trabalhar com planilhas no Excel, mas eu sei escrever. Eu sei fazer o rascunho. Eu tenho ideias, olha, isso aqui é dessa forma, e vai juntando. Não consiga alcançar o sucesso através da perfeição. Aí a pessoa para de fazer. Porque tudo que ela faz não resolve. Aí ela entra num processo de se afastar daquele grupo. Aí ela começa a afastar de outros grupos. Eu estou acompanhando um caso desse jeito. A pessoa falou assim, eu não quero voltar para a unidade. Eu quero sair de lá para outro local. Porque ela já de antemão criou
um medo e uma incapacidade para lidar com uma possível avaliação da equipe. E aí é um processo lento. Porque a pessoa que eu me tornei não é uma culpa minha, é uma responsabilidade. Mas culpa não. E nós já conversamos aqui em outros momentos sobre culpa e responsabilidade. São coisas diferentes. Eu não posso ter medo de ser avaliada porque eu me sinto culpada pelo que me aconteceu. Não, eu posso ser responsável, mas eu preciso de ajuda para encontrar essa responsabilidade e lidar bem com ela? Sim, então encontre. Só que muitas vezes não é fácil eu encontrar essa ajuda porque eu não sei pedir ajuda. Porque alguém disse lá atrás que eu tenho que ser dona da minha vida e eu acho que a ajuda, seja médica, psicoterápica, não vai me ajudar. E aí a gente começa a entrar num processo de adoecimento generalizado. Por isso que a equipe do SESMIT precisa de uma equipe multiprofissional. Porque às vezes o meu afastamento começa por um dor no tornozelo, uma inflamação do calcâneo, uma indisposição no joelho, na coluna. Daqui a pouco esse montante de dor física, ele interfere na minha emoção, porque eu começo a perceber que eu estou deixando de ser útil. Antes de procurar outras possibilidades, eu começo a achar que eu sou inútil. E aí esse sentimento realmente fica pesado. Então a gente precisa entender que em algum momento eu vou me deparar com uma situação que eu não dou conta. Mas eu preciso entender por que eu não dou conta e se eu preciso buscar alternativas ou se é uma coisa que não vai me fazer diferença. Mas aí eu preciso ter uma argumentação técnica e lógica para essa situação. Não quero aprender porque eu não quero. Esse eu não quero está satisfeito para você? Ou depois você vai para casa e fica remoendo sobre esse eu não quero? Porque muitas vezes eu dou uma resposta, mas depois eu fico remoendo aquela resposta, aquele argumento. Por isso que eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer para saber onde eu estou sendo sincera comigo ou eu estou dando uma resposta para o meu interlocutor para ficar livre dele. Se for as duas coisas, beleza. Mas eu preciso saber que isso não vai me adoecer lá na frente. Então, falar em público é um grande problema para a maioria das pessoas. Mas eu posso viver sem desenvolver essa habilidade em falar em público? Posso. Que público? Que tamanho? Para 400 pessoas, para um auditório? Ou para um público de 15 grávidas? Para o grupo de gestante? Porque aí, quando eu me preparei para o concurso, quando eu me dispus a trabalhar no PSF, eu tenho que saber do que o cargo precisa que seja feito. Porque se eu faço um concurso para ser médico, mas eu não consigo ver sangue, não, então não era para esse concurso. Você tem que fazer para outra coisa. É o conhecer o fazer e me conhecer para saber onde eu dou conta de atuar. Porque ficar nervoso e às vezes ter um insucesso faz parte da nossa vida. O que não pode
E que nem deve é eu ter um fracasso ou um insucesso e achar que o resto da vida vai ser assim. Voltando ao meu exemplo de dirigir. Eu fiz prova 3 vezes. Na terceira eu falei, não quero isso pra mim. Não vou mexer com isso mais não. Mas aí também eu fui trabalhar outras coisas, né? Quando eu tomo uma decisão, eu preciso saber das consequências. Porque quando eu tomo consciência de que as crenças limitantes que eu carrego hoje foi feita lá atrás pelos meus familiares, pelos meus cuidadores, não vai adiantar eu morrer de ódio por eles, não. E nem dizer assim, agora vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês que eu não sou assim, que eu posso ser diferente. Outra bobagem. Para quem é que você precisa mostrar que as crenças limitantes não podem paralisar a sua vida? Só para você. Você não tem que ganhar uma corrida, subir no pódio, no primeiro lugar, e levantar uma taça. Isso também é adoecedor. Isso também interfere em todos os nossos processos de conseguir fazer algo que me deixa bem. Então, quando eu entro em contato com as minhas crenças, eu falo assim, não consigo fazer isso. Para e pensa, por que você não consegue? Porque às vezes também eu tenho um orgulho tão guardadinho dentro de mim que eu não me vejo fracassando. Eu nem vou lá. Eu nem vou porque eu sei que eu vou fracassar e eu não vou dar conta de lidar com isso. Isso também é uma característica que nós precisamos perceber em nós para validar ou não. Então, a nossa vida, ela é muito perfeita. Nós temos um leque imenso de possibilidades, de oportunidades. Nós é que precisamos olhar para nós e falar assim, isso me interessa, eu dou conta de fazer, então eu vou tentar. Ou isso não me interessa, não estou afim, mas também não vou levar isso como uma impossibilidade de eu fazer outras coisas. Então, sempre que eu vou fazer algo, eu avalio, eu pesquiso e vejo, isso dá para mim? É possível? Ok, então vou procurar as ferramentas necessárias. Porque essas crenças, elas interferem bem devagarzinho, mas elas interferem nas nossas atuações. O impacto que elas têm na nossa qualidade de vida é mensurável. Porque às vezes eu deixo de fazer coisas por uma crença ou por uma limitação. Tá. Lá atrás a gente falou das limitações físicas. E o que eu posso fazer com isso? Então hoje já tem um movimento social no sentido de incluir essas limitações físicas, mentais, tecnológicas. Tem todo um processo acontecendo e muito isso é em função da nossa saúde que foi desenvolvendo, né? Foi criando outras formas, a parte social, a parte de cidadania. Então, tudo isso foi criando um conjunto de coisas boas para fazer. São desafios. Então, o jogador de basquete, lá na cadeira de roda, imagina no começo quanto foi desafiador, quantas vezes ele foi para casa chorando, quantas vezes ele se odiou por ter essa limitação. Mas ele não parou, porque ele acreditou na sua habilidade, na sua capacidade a ser desenvolvido. Nós mesmos trabalhando da saúde. Com quantas faltas, né? Com quantos, não é falta, mas os nossos processos, nossos insumos, as nossas coisas, sempre está faltando alguma coisa.
Eu falo que o trabalhador da saúde ele é o melhor negociador que eu conheço, porque um negocia com outra unidade, com outro serviço, e vai caminhando para atendimento. E isso vai melhorar quando? Quando nós participarmos de movimentos sociais formalizados, organizados, e as pessoas entenderem que elas também, enquanto cidadão usuário, eles precisam participar disso e cobrar. Para que nós, trabalhadores, tenhamos condições melhores para desenvolver o nosso trabalho, para desempenhar nossas atividades. Quantos de nós trabalhamos, adoecidos, porque a gente acredita que o paciente precisa da gente ali. Mas também o quanto que nós já caminhamos, né, na busca de melhoria. Então, quando eu tenho um impacto muito grande, eu preciso rever, inclusive, as minhas atitudes. Porque o meu desenvolvimento, enquanto pessoa, ele transpõe as minhas limitações físicas e as minhas limitações emocionais. Eu preciso ir estudando, fazendo cursos, conversando com outras pessoas, para eu entender que muitas coisas que eu fazia há 30, 40 anos, não se faz mais hoje. E não adianta dizer assim, na minha época era assim. Era, foi. Hoje nós temos outras coisas para aprender. Eu comecei semana passada uma formação, um desenvolvimento, um autodesenvolvimento, né? E aí tem toda a parte psicológica, a parte financeira, a parte de empreendedorismo, muito interessante. Porque eu preciso saber o que eu posso fazer daqui 10 anos, né? E tudo isso é interessante. Porque quando eu fico esperando só a inclusão, alguém tem que promover a inclusão, mas eu também preciso aceitar essa inclusão. Porque tem gente que não tem humildade, que é o oposto do orgulho. O orgulho é no sentido negativo mesmo, né? Não vou mexer com isso, eu não preciso disso. Eu não preciso por quê? Porque eu não dou conta de fazer, porque eu tenho medo de não conseguir e não dou conta de lidar com o meu insucesso. Então, a gente precisa ir removendo essas barreiras mentais e emocionais, até para nós sermos melhores para nós e para o outro. Porque tudo que eu aprendo para mim, eu sei colocar em prática para o outro. E o desenvolvimento social só se dá assim. Cada um de nós aprendendo a lidar com os acontecimentos, com os fatos, aprimorando o meu conhecimento, que não necessariamente precisa ser o técnico, o meu conhecimento como ser humano. Posso fazer leituras, posso buscar um desenvolvimento comunitário, uma atuação voluntária, e tudo isso vai fazendo com que minhas barreiras vão diminuindo. E a gente precisa lembrar muito disso, que aonde nós estivermos, nós temos que nos adaptar. Adaptação não significa isolar aquilo que eu sou ou tentar caber onde eu não caibo. Adaptação não é isso. Não é eu caber na caixinha que o outro está me oferecendo. Mas eu saber analisar aquela caixinha, me analisar e saber como é que eu posso lidar com isso. Às vezes as pessoas acham que se adaptar é se anular. Não. Não é isso. Porque às vezes eu busco os extremos porque é mais fácil de lidar. O caminho do meio é mais difícil, é mais desafiador, mas posso garantir que é o melhor. E como que eu vou fazer com isso? Como que eu vou ressignificar as minhas limitações, as minhas crenças limitantes? Eu achei tão expressiva essa gravura, porque começa com uma carinha
totalmente desanimada, sem a menor perspectiva, caminha para uma expressão, opa, dá para ir por aqui, mas ainda um pouco, né, na retaguarda, para chegar numa expressão de satisfação. Só que essas carinhas levam-se um tempo. Às vezes eu saio da carinha vermelha para chegar na amarela e fico muito tempo na amarela. Porque eu ainda tenho resquícios lá da carinha vermelha. Mas não me impede de chegar na carinha verde. Porque o processo de autodesenvolvimento não é tipo, eu vou deitar hoje, vou dormir e amanhã sou outra pessoa. Para com isso. Isso, além de ser pretensão demais, é falta de noção e de senso de si mesmo. Eu preciso saber que eu vou caminhando. E às vezes eu paro, avalio, penso, dou até um passo para trás e tá tudo bem. Dar um passo para trás não significa desistir. Às vezes dar um passo para trás significa avaliação para eu tomar um novo impulso. Então, colocar em prática as habilidades é uma ressignificação. Gerir as minhas inseguranças. Gente, todos nós somos inseguros. Insegurança não é um traço negativo. É porque a insegurança faz eu pensar se eu vou por esse caminho, se é realmente isso que eu quero, o que eu vou fazer com isso se eu conseguir. A insegurança faz parte da nossa avaliação. Trabalhar a autoestima. Só nós trabalhamos a nossa autoestima. Um terceiro não vai avaliar, não vai trabalhar. Não vai dizer se a nossa autoestima está boa ou está ruim. Quem sabe disso somos nós. Temos razão e motivo para a autoestima estar rebaixada? Temos. Mas eles não podem definir os meus sentimentos e as minhas ações. Constatar, ter certeza da informação que eu estou trazendo, da informação que eu tenho sobre mim. Avaliar como eu estava ontem, como é que eu estava hoje. E às vezes esse ontem não é ontem dia 27, não. É o ontem de 5 anos atrás. É o ontem do mês passado. Porque nós vamos percebendo algumas mudanças. Se eu não percebo mudança em mim, eu não estou olhando para mim. Eu não estou me avaliando a cada dia, a cada ação, a cada movimento. Porque eu preciso fazer isso. Senão eu não dou conta de ser um ser em desenvolvimento que está contribuindo para o todo. E nós contribuímos para o todo de qualquer forma. Quando eu não estou bem, a minha contribuição é de que algo não está bem, mas eu não sei o que fazer e o outro do meu lado começa a preocupar ou me isola e me ignora. Então não tenhamos dúvida que eu só vou contribuir se eu estiver muito bem. Se eu estiver ruim, eu estou contribuindo também para o meu isolamento e para que o outro me deixe de mão. Porque o outro também não dá conta de lidar com o seu isolamento, com a sua autoestima rebaixada. Eles se cansam. E nós estamos nos cansando uns dos outros com muita frequência. Então a gente precisa parar e rever como é que nós estamos, para a gente contribuir com os nossos semelhantes. Muito obrigada e que possamos caminhar no sentido positivo.